Caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando, graças a Deus, mais uma vez a nossa Escola da Fé, nos recomendando ao coração de Jesus, ao coração da Virgem Maria, para que a gente faça um bom programa. E eu convido a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, a rezar comigo, para a gente pedir a graça, a bênção de Deus nessa noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, nós conhecemos a nossa miséria e conhecemos a nossa fraqueza. Por isso nos recomendamos a vós, pedindo, Senhor, nessa noite, a vossa graça, a vossa bênção, a luz do Divino Espírito Santo, para podermos fazer um programa segundo a vossa santa vontade, para a vossa maior glória, para a edificação da igreja e para a salvação das almas. Contando com a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero começar aqui mostrando com muita alegria um livro muito bonito do Padre Roger Luiz, Experiência do Avivamento, 50 dias de clamor. Esse livro, Padre Roger coloca 50 capítulos, 50 orações. Você está vendo aqui, quarto dia, quinto dia, sexto dia, né? São 50 dias para você rezar, cada dia uma oração. Está aqui o Padre Roger Luiz, na foto dele, né? E Padre Roger está dizendo aqui atrás do livro o seguinte: Deus quer agir em nossa vida através do Espírito Santo. Vivemos em tempos difíceis que exigem de nós cuidado e vigília constantes. É preciso renunciar ao desespero e à desesperança diariamente, entregando nas mãos do Espírito Santo de Deus a direção da nossa vida e da nossa história. Em Experiência do Avivamento, 50 dias de clamor, Padre Roger Luiz, através da profecia do avivamento, nos convida a uma jornada de oração e clamor ao Senhor. E nós precisamos disso mesmo, né? Nosso Brasil está numa situação muito difícil, todo mundo está vendo, né? Situação econômica difícil, desemprego violento, inflação alta, corrupção galopante, todo dia tem gente indo preso, né? E agora não é só gente pequena não, é gente grande, né? Realmente é tempo de clamar a Deus que a gente tenha paz nesse país, tenha desenvolvimento nesse país, né? E no mundo inteiro, também os cristãos lá no Oriente sendo mortos, né? E muitas coisas ruins estão acontecendo, né? Muito bem. Mas com a esperança cristã a gente vence todas essas coisas. Bem, eu quero lembrar também que você pode adquirir os produtos da Canção Nova. Aqui você está vendo muitas coisas, né? Livros, essas coleções todas de curso, né? Rapidamente eu quero mostrar aqui esses cursos. São cursos gravados em CD, não é uma palestra, é curso assim de longa duração. Aqui um curso bíblico de 100 horas, eu explico cada livro da Sagrada Escritura. Um curso sobre família, 25 horas de gravação, pegando desde namoro até viuvez, passando por tudo que é problema de família. A família hoje altamente ameaçada, né? Um curso sobre catecismo, que são 40 horas explicando o catecismo da igreja, né? Um curso de história da igreja, são 100 horas explicando os 20 séculos da igreja, século por século. Aí você vai poder estudar um pouco do que foi a Inquisição, o que foram as cruzadas, o que foi a questão de Joana d'Arc, o que foi a questão de Galileu Galilei, essas coisas que muita gente tem dúvida, não é?
aqui eu explico isso detalhadamente. E estou escrevendo 3 livros de história da igreja, uma coleção. Esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro, Idade Antiga, vai do primeiro século até o século V. Acabei de escrever o segundo volume, que é do século VI até o século XV, a Idade Média. E, se Deus quiser, vou começar a escrever agora o terceiro volume. É o curso que eu dou de História da Igreja no Seminário de Teologia da Canção Nova. Então, quem gosta de história, história da igreja, a gente entende a igreja, né? Quem conhece a história da igreja não leva mais susto com o que acontece com a igreja, porque tudo que tinha de acontecer de ruim na história da igreja aconteceu. E a igreja continua mais forte do que nunca, porque a igreja é divina, e o que a história da igreja mostra para nós é que não tem força humana capaz de destruir a igreja. Não tem. Nem nazismo, nem comunismo, nem laicismo, nem ateísmo, nem Revolução Francesa, nem Revolução Espanhola, nem Revolução Russa. Todo mundo se virou contra a igreja e a igreja continua, como diz o caipira, naquela toadinha dela, vai em frente. Não? Por quê? Porque é divina. Porque a alma é Jesus, é o Espírito Santo, e a cabeça é Jesus Cristo. Invencível. Ninguém consegue parar essa igreja, até o Cristo voltar. Mas é preciso conhecer a história da igreja. Né? Muito bem, nós estamos conversando sobre liturgia e depois vamos entrar no estudo de moral católica. Eu quero explicar o seguinte: nós estamos numa escola da fé. Esse nome escola não é fantasia, não, é escola mesmo. Escola, você vai para a escola, capítulo 1, capítulo 2, capítulo... Não é assim? Né? Aqui também. Então, cada ano eu pego um assunto e vou desenvolvendo. O ano passado eu peguei sacramentos, acabei sacramentos, graças a Deus, lá em dezembro. Como os sacramentos, eles formam a liturgia da igreja. O que é a liturgia da igreja? É a celebração dos sacramentos, dos sacramentais e da liturgia das horas. Então, agora eu estou falando um pouco de liturgia. Acabando o assunto de liturgia, que deve gastar aí umas 2 aulas a mais, eu vou entrar na moral católica, que é a terceira parte do catecismo da Igreja Católica. Como é que nós devemos viver? É o chamado lex vivendi. Como é que o cristão tem que viver? Os 10 mandamentos. Né? O que é a moral? É um assunto complexo. Então, nós vamos gastar o ano inteiro nesse assunto. Ok? E aí eu peço a paciência de quem já conhece essas coisas, porque tem muita gente que não conhece. Olha, eu estou com uma porção de perguntas aqui que eu vou responder um pouco hoje sobre a liturgia, de gente que faz pergunta aqui muito simples, mas nós temos que responder. Por quê? Porque a igreja, ela tem filhos de todos os tamanhos. A igreja tem filhos que são cardeais, bispos, doutores, e tem filho que é analfabeto. Nós não podemos deixar os menores para trás, entende? Então eu peço paciência também, quando eu entrar, o professor está falando esse negócio aí, eu já estou careca de saber. Paciência, porque tem gente que não sabe. Nós estamos na quaresma é tempo de penitência, de paciência. Não é? Então vamos lá. Eu quero mostrar este livro para entender a liturgia. É um livro básico, diz que eu estou estudando aqui agora, e depois um outro livro básico vai ser esse, a moral católica. O que a igreja ensina sobre moral católica, nós vamos entrar depois, tá? E depois eu quero mostrar outros livros aqui, pertinentes a esse período de quaresma que nós estamos vivendo, que também é muito importante. Mas vamos fazer isso depois, tá? Estamos no meio do estudo de liturgia, então aqui eu vou continuar. Pode colocar aí o primeiro slide de hoje, mas na aula passada eu já andei um pouco aí, tá? Bom, a liturgia participa do grande desejo de Jesus. Qual é esse grande desejo de Jesus que a liturgia realiza? Aquilo que Jesus disse: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus queria aquela ceia pascal, porque ele sabia que naquela ceia pascal ele instituía a Eucaristia, o sacramento por excelência, da sua própria presença no meio de nós. Para mim, é o maior gesto de misericórdia de Jesus, mais do que a morte dele na cruz, é a Eucaristia. Por quê? Porque ele podia ter morrido na cruz, ressuscitado e ir embora. Ele quis continuar com a gente. Qualquer capelinha do Brasil, do mundo, que tenha um sacrário,
você se encontra com Jesus ali. A igreja o chama de prisioneiro dos nossos sacrários. Está ali aniquilado, transformado em pão, silencioso, né? Humilde ali. Para quê? Para que eu possa estar com ele. É o maior gesto de misericórdia de Jesus. Então ele diz, eu desejo ardentemente. Então, a celebração da Santa Missa é a renovação, a presentificação, a atualização da Santa Ceia e do Calvário. Então, por isso que o documento da igreja diz que a liturgia é a celebração do desejo de Jesus. A gente tem que ir para a liturgia com esse desejo, não é? Santo Agostinho dizia assim, por que Jesus se esconde no sacrário, no pão? Ele dizia, porque ele quer ser procurado. Jesus não é um oferecido que sai por aí dizendo, olha eu aqui, bota uma camisa vermelha, roupa. Não, Jesus se esconde. Quem quiser, venha me procurar. Ele quer ser procurado, diz Santo Agostinho. E ele só se revela a quem o procura. O profeta Isaías diz, procurai o Senhor enquanto ele se deixa ver, ele se deixa encontrar. A gente tem que procurar. Procurar no silêncio da oração, procurar diante do sacrário, procurar na Santa Missa, procurar na palavra de Deus, procurar no rosto de um irmão que sofre. Deus aí se revela para a gente. Vamos lá. Na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Está aí o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1067. É o mistério central da vida de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição para nos salvar. Existe uma oração eucarística muito bonita que diz assim, Senhor, não é oração eucarística não, é uma oração da coleta, diz assim, Senhor, dai-nos a graça de participar sempre desses mistérios, a missa, né? Porque todas as vezes que nós participamos dele, torna-se presente a nossa redenção, torna-se presente o Calvário, o ato pelo qual Jesus salvou a humanidade. Então, quando eu participo da missa, torna-se presente a redenção. Que coisa extraordinária, né, gente? E ali estão os anjos, ali estão os anjos, ali está o céu. O Papa João Paulo II dizia assim, a missa é o céu sobre a terra. O Scott Hahn repete naquele livro dele, O Banquete do Cordeiro, Scott Hahn, aquele pastor, ex-pastor protestante que se converteu assistindo uma missa. Assistindo uma missa ele se converteu. Né? Um homem que era doutor pela Universidade de Pensilvânia em Bíblia. Ele diz, a missa é o céu sobre a terra. Por quê? Porque Santa Teresa d'Ávila dizia uma coisa muito interessante. Onde está o rei, está toda a corte. Você lembra quando... Lembra não, mas você estudou. Quando D. João VI veio para o Brasil, fugindo lá de Napoleão Bonaparte, está por volta de 1810, quando Napoleão invadiu Portugal. D. João VI veio para o Brasil com várias caravelas e trouxe toda a corte dele. Todo mundo. Onde está o rei, está toda a corte. Onde está Jesus, está o céu. Entenderam? A missa é o céu sobre a terra. Você não vê com os olhos humanos, mas ali estão os anjos, ali está a Virgem Maria. Por que nós rezamos? Com os anjos e os santos rezamos. Santo, santo, santo é o Senhor. O padre não fala isso? Com os anjos. É muito importante prestar atenção nisso. Bom, pode passar. Quando a liturgia faz memória desses mistérios, ela os torna presentes. Tem uma pergunta aqui, que já aproveito até para responder. A pessoa fala assim, poxa, mas o senhor diz que a missa torna presente, por que fala memória? Não é? Eu quero explicar. É que memória na liturgia não quer dizer simplesmente lembrança, quer dizer atualização. O grego tem duas palavras para falar de memória, é anamnese e mnemone. Mnemone é simplesmente uma lembrança do que passou. O anamnese é tornar presente.
quando você vai num médico, o médico faz um diagnóstico, o médico está fazendo uma anamnese. Eu quero ver o que você tem agora, o que você está sentindo agora, é presente, é real, é vivo. Então, embora a liturgia use a palavra memória, porque em português nós não temos duas palavras para memória, o grego tem, em português não tem. Então, quando o padre fala memória, ele está falando presentificação. Isso eu já expliquei na aula passada. Bom, então só para completar, que já está na hora do intervalo. Então, quando a liturgia faz memória desses mistérios, celebra esses mistérios, torna presentes, traz para o momento atual esses acontecimentos da salvação e renova a nossa redenção. Ainda nos indica o futuro, a construção do reino de Deus. Eu quero lembrar vocês que o que eu trago para cá é tudo tirado de documento da igreja, ou o catecismo, ou o código de direito canônico, ou instruções gerais do missal romano, não é nada da minha cabecinha, ok? Pode ficar sossegado. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta aí para o segundo bloco.